Boa noite a todos que aqui vieram, que possamos juntos, numa força conjunta, descobrirmos nessa noite uma nova pergunta para cada um. Se compreenderam e se compreendemos o real sentido da vida. Se nos deslocamos dos nossos lares para estarmos aqui juntos, de certa forma, para refletirmos, como nunca fizemos outrora, sobre nossa vida. Se entendemos uma oração memorizada por qualquer um de nós, crianças, idosos, de meia idade, enfim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, mas não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos de todo o mal. Amém. Na mente completamente fixa, como um texto que se repete, muitas vezes trazendo para muitos uma interligação com o Criador, permitindo que a reverência a Ele fosse feita a todo momento. Ao acordar, olhando para os membros da família e dizendo: obrigado por Deus ter te criado à minha frente. Obrigado, Deus, por ter podido me disponibilizar nesta hora de convivência com os meus pais, com os meus filhos, com os meus quaisquer membros da nossa família. Eu estaria ali iniciando a jornada para reverenciar a Deus acima de todas as coisas. Mas, além disso, eu reverenciaria também a própria existência minha. Papai e mamãe, muito obrigado por vocês terem me dado a chance da vida. Muito obrigado pelo esforço de me permitir chegar onde cheguei. Se não foi o papai, foi a tia, foi a vizinha, foi um anjo guardião que te envia e que te dá o suporte para que você possa ser hoje o que é, e, portanto, que tantas mudanças lhe proporcionaram. Eu estaria reverenciando Deus desta maneira. Até naquela hora dos conflitos interpessoais, eu estaria lembrando: ó Pai nosso que estais nos céus. Porque eu tenho que perdoar as ofensas, para que eu possa ser perdoado nos meus equívocos. E nós já sabemos isso. Nós já estudamos, refletimos, memorizamos e redundantemente estamos com esta forma de pensar, mas, de fato, no cotidiano, muitas vezes, falhando no que dissesse a prática da religiosidade dentro do próprio lar, dentro do próprio ambiente de trabalho ou em qualquer área de convivência com os seres humanos. Então, nós vamos discutir um pouquinho, de um modo breve, as questões de um evangelho trazido junto com a ciência para que a gente possa refletir sobre todo esse conjunto que nos permite estar aqui como seres encarnados, que só viemos para amar. Enquanto não sairmos aprendendo a lição do amor, nós estaremos coabitando
com aqueles com os quais também não aprenderam a lição. Mas a partir do momento que ela for bem vivenciada, nós estaremos numa outra faixa vibratória, com menos dor e menos sacrifícios. Então nós vamos começar entendendo um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, que aborda a necessidade da encarnação. Kardec perguntou aos espíritos, para que finalidade? Que nós estamos aqui encarnados, com esse corpinho físico funcionando de certa forma intensamente, me permitindo andar, lidar no trabalho, apertando, convivendo, me mobilizando, até mentalmente, com aqueles da atividade diária. Mas ele fez uma pergunta de uma forma muito interessante. A encarnação, porque para muitos, sabemos, quem está na Terra, planeta de provas e expiações, haverá uma certa dificuldade para que possamos sair daqui, de fato, compreendendo a lição da vida. Então ele falou, então a encarnação, essa história de eu ter vindo aqui para Rio Preto, ter nascido da minha família, é uma punição. Porque se eu já não fiz coisa boa no passado, então você vai receber uma punição. E somente os espíritos culpados é que lhes estão sujeitos? Os espíritos responderam a Kardec. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar com a ajuda do elemento material os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. Então fomos criados, e aqui então nós ilustramos de uma forma maravilhosa o momento em que há uma corrida absurda de várias células dos espermatozoides, procurando encontrar o óvulo para que inicie o processo da vida. Tudo sob comando divino. Mas ele ainda fala, numa abordagem pormenorizada para Kardec, que ainda é necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar, ajuda-os a desenvolver a inteligência. Muito bem. Neste contexto, nós começamos a ilustrar aqui o primeiro sistema do nosso corpo a funcionar é o sistema cardíaco. Nos primeiros 21 dias de vida da fusão de um óvulo com o seu espermatozoide correspondente sob o comando divino, 21 dias começa tum, 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 tum. Você vai fazer um ultrassom, você acompanha a vida, mostrando que o coração deve vir à frente de qualquer atitude humana. Se eu prestasse atenção nesse biológico, eu já não precisaria mais fazer nada. Eu tenho que amar, amar e amar. Porque a frase existe na nossa boca. Olha, quando você for lá, não haja com a razão, viu? Haja com o seu coração. Quantas vezes já ouvimos falar? Então, de um modo intuitivo, existe aqui a compreensão de que a vida é perfeita e que ela começa num comando de mostrarmos que o coração deve ser ou deve estar à frente de qualquer ação humana. Então, tudo para agirmos, de que modo vamos lidar na vida com as pessoas, sempre o coração deverá estar à frente. No entanto, numa fase um pouquinho mais tardia, aparece toda a constituição na terceira semana de formação, de gestação, o sistema nervoso, porque todo mundo fala, ó, pensa bem o que você vai fazer. Então, existe uma interligação forte entre o coração e a mente. Preste bem atenção. Nós evoluímos enquanto seres biológicos, trazendo uma parte que se estruturou complexamente. Se compararmos a mente de um animalzinho, de um ratinho, com a mente do homem hoje,
Existe um córtex frontal que se modificou, trazendo o aspecto anatômico, porém comandado por um ser espiritual que lhe dá toda a função. Pense bem. Olhe o livre-arbítrio. O que você vai fazer? Pense bem. Então, aí nós estaríamos conectando, numa fase secundária, depois que eu amei, a razão. Mas aí sempre a prova que todas as nossas ações, no estágio em que nos encontramos, são comandadas por um espírito que determina o que ele quer, onde eu vou. E para onde eu vou, eu tenho que ter objetivos bem traçados. Vocês já se perguntaram onde vocês querem ir? Aonde vocês gostariam de chegar? Será que eu me perguntei, que objetivo eu tenho nessa vida? Por que será que Deus teria nos criado com tamanha perfeição esse corpo físico sendo estruturado, numa primeira etapa com o coração, depois o sistema nervoso, e aquilo evoluindo com circoinvoluções, até quando tivéssemos prontinho? Tem uma razão de um complexo biológico que te dá a estrutura necessária para você abraçar, para você beijar, para você perdoar, para você fazer tudo o que pede Jesus, e que já pediu há muito tempo, e nós continuamos nas casas de oração, ouvindo os textos e a prática diária à distância. Então nós viemos para essa noite fazer algo diferente. Qualquer curso de MBA nos apresenta hoje que o homem inteligente, porque até pouco tempo atrás, a década de 90, quem tinha o coeficiente de inteligência maior, eles eram aqueles mais contratados. Por favor, o senhor tem uma inteligência absurda, o senhor passou no teste de QI, mostrou que o QI do senhor é muito elevado, chegando dentro dos valores normais, que 70% da população tem em torno de 100, os homens mais inteligentes, 132, 164, e aqui estaríamos com o exemplo do Mozart, gênios, que mostraram uma questão anatômica totalmente diferenciada, gênios, pessoas brilhantes, que estão criando aparelhos na hora da cirurgia, para que a gente possa encontrar na parte biológica, onde é o alvo destruído por um espírito que levou aquele comando. Então a ciência caminha trazendo toda oportunidade, presta atenção. Se você ainda está se sentindo insatisfeito com a vida, dá uma passadinha no qualquer hospital, analise o que estão ali, os cenários que estão ali, e aí você fala, não, gente, eu não posso continuar sendo assim, eu vou me modificar hoje, porque eu não quero chegar nesse ambiente. Eu não quero vivenciar toda uma existência dentro de um ambiente hospitalar, para que eu possa reconhecer o amor. Então nós começamos a fazer uma análise de que o que se comprova que a inteligência foi o essencial, vem comprovado pela ciência, porque somente o homem que tiver uma inteligência emocional superará aquele que brilhantemente tem uma mente, inteligência por si, uma mente inteligente. Eu tenho que ter inteligência, mas trabalhar com pouco do emocional. Quem é aquele que trabalha com o emocional? Ele tem a capacidade de apreciar os próprios sentimentos. Ele sabe sobre os medos, as motivações. Ele vai em busca do autoconhecimento. Ele tem uma capacidade interpessoal, indica a nossa capacidade de compreender as intenções e motivações dos outros. Então ele trabalha com o emocional. Ele não é aquele do jargão, estou com estupim curto. Ele trabalha sempre com equilíbrio. Então aquele do ser puramente inteligente não é o homem mais feliz da face da terra. Então, aprendemos depois de 90 que o homem que tem o coeficiente emocional também trazido junto com a inteligência, traria um pouquinho mais de satisfação, ele viveria um pouco mais feliz. E aí começaram as empresas a analisar o coeficiente emocional para contratar os seus funcionários e trazer um sucesso para aquela empresa. Quando a pessoa está emocionalmente bem,
ela vai produzir algo diferente naquele trabalho. Muito bem. Então, caminhando sobre esta questão e fazendo uma reflexão um pouquinho mais inteligente, nós poderíamos voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec também pormenoriza um lado relacionado a esta questão evolutiva do homem. Ele diz o seguinte: a encarnação na Terra é uma tarefa que Deus lhe impõe a nós, no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Então, precisamos sim, para aprender a entender, discernir esse nosso domínio das próprias ações. E não julgarmos que tudo que está ocorrendo na nossa vida, se dependeu de alguém, dependeu da minha mãe, do meu pai, do governo, nunca de mim. Os que executam a tarefa com zelo, senhores, somos os espíritas trabalhadores da última hora, com zelo, prestem atenção no cotidiano, sabem que vão subir, não é subida física, não, vão elevar-se espiritualmente, e de maneira menos penosa, os primeiros degraus da iniciação, e gozam mais cedo o resultado desse trabalho. Então, viver a vida enquanto espírito, mas com atenção ao Evangelho, ao que Jesus dá como diretriz, e que traz Kardec pormenorizado, por uma outra forma, em mensagens mediúnicas, que vem trazendo toda esta confirmação. Preste atenção, gente. Ação, modifiquem, motivem-se a evoluir espiritualmente para que não haja mais dor. Essa é a estratégia desta vinda nossa aqui. É entender que precisamos viver com menos dor. E para eu viver com menos dor, eu tenho que modificar o meu ser espiritual, perdoando, amando, retirando de mim um monte de mazelas do meu coração. E eu sei onde elas estão. Nós sabemos. Mas ainda, continuando, os espíritos não poderiam, então, Senhor, encarnar-se numa vez só, no mesmo globo, e passar suas diferentes existências em diferentes esferas? Já vamos levar o grupinho aqui uma vez só, pá, fica pronto e vamos embora. Esta opinião seria admissível, responderam os espíritos a Kardec, se todos os homens estivessem na Terra exatamente no mesmo nível de crescimento intelectual e moral. Será que nós estamos todos na mesma abordagem espiritual de evolução? Moralmente falando, nós estamos no mesmo nível, todo mundo? Claro que não. Mas eu vou fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda sobre isso. Senhores, aprendi esta semana que se uma empresa de relógios, onde há o pêndulo do relógio batendo, do lado do outro relógio, que está do lado do outro relógio e do lado do outro, haverá um comando exercido por uma energia de campo magnético e força da gravidade atuando sobre os relógios, em que num determinado momento, se no início eles estavam descompassados, haverá harmonia. Um dos relógios de força maior, ele busca nivelamento do batimento dos outros relógios. Todos os relógios vão batendo em sincronia. Dentro do aspecto físico. Existe uma lei energética, comando divino, que está fazendo uma movimentação de corpos físicos, entrando em sintonia e todo mundo no mesmo ritmo. Mais do que isso, a Terra por si, e tem o seu próprio movimento, submetido pelas mesmas leis, e movimentando-se e recebendo as interferências de energias daqueles com as quais estão fazendo parte da sua composição. Nós nos integramos a esse grupo. Como está a nossa energia? Como está a nossa vibração? Qual é o comando? Quem é o alfa do nosso grupo? São aqueles que vão
nos levar para o excesso da bebida, para que a gente possa se sentir menos fora do grupo? Serão aqueles alfas, aqueles que nos levam a viver a vida descompromissadamente, sem pôr em prática o exercício de cada um cuidasse da sua própria residência, do seu próprio lar. Mamãe, me perdoe. Papai, me desculpe, hoje eu fiz uma palavra um pouco pesada. Querido vovô, você me deu a vida, eu vou te pedir desculpas, porque com esse aspecto moderno de viver, sob algum ponto de vista, não sobre todos, estão me fazendo viver assim. Eu tô indo como uma força que nem sei de quem é. Eu estou indo no impulso, tornando a nossa mente coletiva. E a mente coletiva distraída, o pior de tudo isso. Então, é chegada a hora para não caminharmos mais seguindo esse turbilhão de energias que não sejam aquelas oriundas de Jesus. Mas para que eu possa me ligar a essa nova faixa vibratória, eu tenho que fazer um exercício permanente, diário, de entender toda a minha existência para amar, amar e amar. Então nós seguimos. Deus é causa primária de todas as coisas. Até na órbita terrestre existe um campo de energia que está simplesmente modificando o psique da órbita terrestre. Então nós estamos realmente compactuamos com uma atividade mental desarmônica. Nós estamos brigando na rua, nós estamos batendo no cara que bateu no nosso carro na esquina, nós estamos desrespeitando as pessoas com as quais não tenham sobre nós o domínio. Então eu quero ter vantagem sobre aquele outro, e eu vou no meu trabalho fazendo algo que seja para mim, benefício próprio. O outro que se vire, o outro que se cuide. Importante é meu bolso cheio de dinheiro e eu estarei em paz. Atenção. Atenção, porque estamos voltados a uma orbe terrestre que está só pensando nisso. Então não é muitas vezes a nossa grande deliberação. É que a nossa distração está nos levando para um campo em que deveríamos voltar rapidamente para encontrar a harmonia tão desejada. E para que nós possamos reconhecer a felicidade, embora que momentânea, e não a felicidade plena, mas a felicidade relativa. Por isso que nós estamos nessa casa aqui hoje, encarnados e desencarnados, para tentar encontrar um fio da meada para trazer um pouco mais de paz de espírito. Todo mundo está conturbado, todo mundo está vivenciando o seu cotidiano, no trabalho, em qualquer lugar, em desarmonia. Então é hora de começarmos o dia chegando no trabalho e homenageando a pessoa que está à nossa frente, eventualmente o próprio patrão. Mas a senhora não sabe como ele é, mas ele está te dando o recurso de alimentar toda a sua família, para conhecer o amor. Então, se eu não tenho capacidade de construir um prédio imenso para eu poder gerar dinheiros, alguém fez. A própria faculdade de medicina, eu estou lá empregada, recebendo subsídio financeiro pelo meu trabalho, e eu estou criando o Christian, estou criando a Bianca, estou me melhorando pelas dificuldades, pela luta, porque a vida é dinamismo. Então está tudo correto para começarmos o dia agradecendo, pensando pelo corpo físico. Quantos de nós estão estruturados perfeitamente com a máquina? Mas nós estamos deliberando ações equivocadas, prejudicando a nossa máquina, vivendo a vida sem harmonia. Mas nós seguimos. Não era a inteligência, coeficiente inteligência, que trazia o homem mais feliz na face da Terra, não era mais o coeficiente emocional sozinho, mas hoje os cursos do MBA estão colocando no programa. O homem espiritualizado é aquele que vai conseguir integrar tudo isso
e ser feliz aqui na Terra. Então, existe uma disciplina nos cursos de pós-graduação trazendo a verdade que outrora Jesus trouxe, mas agora então vamos pelo caminho da ciência, porque pelo menos acho que nós conseguimos pegar os distraídos e mostrar que só o homem espiritualizado será feliz. Quem é o homem espiritualizado que a senhora está falando? É aquele que sabe celebrar a diversidade. O outro não entende como você, mas você também não entende como o outro entende. Então você respeita as diversidades. Você não subjuga aquele que tem menor condição de aprender uma determinada lição, porque ele não responde rapidamente, rápido, rápido, e nós menosprezamos aqueles com os quais estão ali do nosso lado, julgando-nos melhores de todos. Quando não da nossa família, a minha família é melhor que a do senhor. Quando não a raça italiana é outra história. Nossa, japonês é não sei o quê, o português é não sei o quê, com preconceitos, julgando-nos melhores do que quaisquer outros povos, que nos ensinam a crescer. Que lidando no cotidiano dessa diversidade, ele aprende algo diferente. Quem é o ser inteligente espiritual? É aquele que tem compaixão. Eu não consigo ver a dor do meu vizinho, eu vou lá toda hora para conversar um pouco com ele, para tirar aquele sentimento tão ruim que ele está vivenciando, uma dor profunda. Mas eu também tenho a autocompaixão como meta. Eu tenho que ter um pouco de olhar para mim mesma. Tem pessoas que nem se aceitam como são. Ai, não gosto do meu cabelo. Gente do céu, se eu pudesse ter o cabelo diferente, mais grisalho. Outro dia eu estava vendo o Richard Gere, tão lindo. Eu falei, nossa, que cabelo grisalho, lindo. Acho que eu queria ser como ele para ser feliz. Não como homem, de repente, poderia até ser. Mas nós miramos a falta de compaixão conosco e não nos dizendo, obrigado Deus por ter nos dado a vida, Ele me deu essa vida, eu vou fazer jus, devolver esse presente que o Senhor me deu nas minhas ações diárias, reformulando o meu comportamento todos os segundos desta vida, antes que eu chegue no plano espiritual, porque aqui é o maior lugar de treinamento. É aquele que considera sempre positividade nos pensamentos. Então, veio uma tendência negativa, volte o pensamento, comece a orar. Busque Jesus nas suas preces para desviar, e quando não, pelas próprias ações. Vamos agir, vamos trabalhar. É aquele que considera que a vida dele é um presente de Deus, mas age com humildade. Entende eu e o outro, nós dois somos iguais. Porque eu quero ter vantagem sobre o Senhor, você sobre mim? Sobre o esposo, o marido, o casal, os filhos, enfim. Ele não tem o peso do passado. Ah, mas também se eu soubesse como eu vim, meu avô fazia isso e eu sou assim por causa do meu avô. Eu sou dona de mim. Eu posso buscar o caminho e, inclusive, perdoar o vovô, porque ele não sabia. Perdoar o papai, porque ele não sabia. E eu vou buscar o conhecimento e orar por essa raiz que me deu origem da vida. Quando eu volto à árvore genealógica, eu tinha que deitar toda noite falando obrigado, vovô, porque vocês saíram lá da Itália, num barquinho que não tinha nem radar, e chegaram passando pelos oceanos, transcontinental, uma viagem absurda de dias e dias, para trazer no Brasil a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Então eu tinha que me emocionar pela coragem destes. Estamos conectados uns com os outros. Esse é o ser espiritual, que evolui e que é feliz. Ele tem uma revolução dos seus pensamentos, porque tudo aquilo que ele tinha como preconceitos, paradigmas, ele vai mudar. Pois é, eu pensava assim, você acredita que eu tinha preconceito dessa situação, eu não vou mais fazer isso. Mude o paradigma, pelo amor de Deus. Volte o teu pensamento com outras formas, mais amáveis, amoráveis.
É aquele que valoriza os seus princípios, mesmo que estejamos impopulares. Nossa, a Margarete está antiga, com aquelas roupas dela de velha, tudo um vestidão comprido. Nossa, ela não é nem de expor o corpo dela onde ela sai. Porque está na moda o vestido curto, a exposição para atrair os homens distraídos, muitas vezes. E trazendo vidas por descompromissos, meramente porque estamos usando o instintivo, que outrora valorizou a vida, trazendo, naquele momento, a necessidade de procriação, porque estávamos trabalhando a favor de Deus. Hoje, não. Eu tenho, sim, a parte sexual, eu tenho belíssima energia vital trazida pela relação sexual, cheia de compromissos, cheia de responsabilidades, e olhando sempre para Deus. É hora de eu constituir a sua falange como co-criadora. Então, valorizaríamos o momento da encarnação do próximo espírito com a prece. Esse é o papel. Por atração de um corpo físico ao outro, nós trazemos outros seres para se reconhecerem como perfeitos. Daqui a pouco. Descobre a sua vocação, pelo amor de Deus. Não deixe passar aqui na Terra. Você veio aqui por uma missão muito importante. Não se sinta menosprezado ou menosprezada, porque quem se menospreza é porque acha que o outro é melhor do que ele, então você sempre está vivendo a sua vida comparando. Eu não sou ninguém, porque você sabe que o outro, sabe o que ele faz? Então você sempre se compara, então você não se dá o devido valor. Você tem um valor absurdamente importante, porque Deus não teria nos criado se não fosse por uma missão muito elevada. Então olhe para o espelho e agradeça. Obrigado, Deus, que agora eu vou trabalhar por você. Vou retribuir. E aí nós vamos comprar um armário, então, para começarmos a trabalhar com a mente. A partir desse armário aberto, mental, vocês vão fazer isso à noite. Eu vou treinar vocês agora. Vocês vão colocar dentro desse armário a identificação de vocês. SIC, RG, tudo que é número. Conta bancária, cartão de crédito, põe tudo lá dentro do armário. Tire do seu bolso e volte-se a colocar no armário. Numa próxima etapa, você vai colocar o seu carro e a sua casa. Muitos terão que forçar, porque tanta casa e tanto carro, né? E haja armário grande para colocar tudo aquilo. Tem um pé, uma perna e um braço, mas tem uns 10 carros na garagem. Tudo bem. Através da nossa compra, alguém deu subsídio alimentar para seus familiares. Então não tem nada em crescer materialmente. Não há pecado. Porque eu tenho que fazer sempre a reverência do amor. Estou gerando a oportunidade de outras pessoas também lutarem e de crescerem e aí seguirmos para um aspecto de paz interior. O problema é que nós estamos voltados, que isso seja o essencial. Se eu não comprar o carro ano que vem, eu largo dessa doutrina espírita de última, eu não quero nem saber mais dela, nem de Jesus, que coisa mais... Porque eu vou buscar, às vezes, a religião, vou buscar Jesus para ter um bem-estar financeiro. Porque minha amiga falou, você vai lá, você vai ver quanto que vai melhorar, tua empresa vai vender, nossa senhora, vai continuar pobre. Porque nós vamos vender, sim, bastante, nós vamos receber em troco aquilo que nós doamos em nome do amor. Se houver na frente o cifrão, as maiores nações ricas do mundo, onde temos os maiores índices de suicídio. Então não é isso, já está provado. Não é ter o bem físico, material, que nos leva à felicidade plena. Ainda não acabamos com o nosso armário. Vocês vão colocar as pessoas. Pense nas pessoas que vocês gostariam de guardar no armário. Provavelmente aquelas que temos com elas um valor estimativo imenso. Coloque todo mundo lá no armário. Às vezes o armário também vai ser pequeno, porque tem gente que tem tantas pessoas com as quais eles amam. Então o armário às vezes vai ficar pequeno, mas vamos mentalmente, vai estendendo, abra mais portas. E vamos colocando essas pessoas todas dentro do armário.
o seu título. O que que você é? Ah, eu sou engenheira. Nossa, eu tenho um diploma, eu sou formada pela universidade tal. Os diplomas, os títulos, põe tudo lá no armário. Às vezes nem vai caber. Estamos arrebanhando muitos títulos, né? Porque aí eu sou a pessoa de destaque pelos títulos que eu tenho. Mas por fim, você vai agora se separar do teu corpinho de bailarina e vai colocar dentro do armário o seu corpo físico. Separa um pouquinho de você. Deixa um pouquinho essa vaidade exagerada. Solta daí e vai. E fica assistindo do lado de fora, enquanto o espírito, todo esse armário cheio de coisas que você se despojou por um momento mentalmente. Aí você pergunta nessa hora quietinho, em silêncio, sem nenhuma turbulência: quem sou eu sem essas coisas aí? Sem meu carro, sem o título que eu tenho, sem as pessoas. Você não vai daqui para lá, de jeito nenhum, você não vai sair aqui do meu lado. Os apegos. Aí outro dia eu me enquadrei como mãe, apego materno. Nossa, eu estava sufocando meus filhinhos de tanto amor dentro de casa, sem permitir que eles pudessem também transitar com a supervisão. Já aprendi, corri e deixei lá no armário. Porque no momento em que nós nos distanciarmos de tudo isso, vocês vão ver que nós estamos ali, despojado de tudo, voltando para a pátria espiritual. Para que então essa loucura? Esse orgulho, essa vaidade, xingou, devolvo. Continua levando comigo aquela, você vai ver, eu vou dar uma espetadinha no ponto mais crítico dele. Você vai despojar-se de tudo e vai encontrar com a realidade de você, com você. E aí nós vamos às vezes assustar. Pois é, eu tinha prometido a Jesus que eu viria reencarnar em Rio Preto para melhorar um pouquinho o meu estado de alma, valorizando a minha ação diária com amor, com dignidade, com tudo isso que ele pediu minimamente. E eu me distraí com os títulos, menosprezei aquela pessoa, meu funcionário. Nossa, malemar cumprimento. Eu menosprezei as pessoas e eu me menosprezei. Nem sabia que eu tinha esse valor. Na hora que eu me vi separada, eu falei, gente, eu sou igual a todo mundo. Nós somos todos espíritos, viajores para conhecer o amor. Nós não somos nada disso que está aqui. Então, para que esse orgulho, essa vaidade? Vamos viver com naturalidade, pondo o evangelho a toda hora na nossa mente. Vamos fazer uma limpeza cerebral, portanto. Esta é a pergunta: quem é você? Você sou eu. Nós dois somos filhos de Deus, nós viemos aqui como irmãos. Então vamos trabalhar juntos, vamos fazer um pelo outro. Tudo que eu quisesse para você, eu vou fazer com plena ação de amor, porque eu sei que se eu estou fazendo por você, que você também é filho de Deus, eu vou receber de Deus esse exercício do bumerangue. Joguei e recebi de volta. Então nós vamos trabalhar refletindo sobre o ser espiritual que veio para evoluir amando. 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 Então corre lá hoje à noite pedir perdão para aquela situação que surgiu de equívoco entre os seus relativos. Volta lá. Mas o que ele vai achar de mim? Não vai achar nada, vai achar que você é um ser espiritual que está aqui evoluindo para amar. E nós vamos tirar todas essas coisas que estão marcadas no nosso peito para que o coração volte a bater, que nem no primeiro momento da nossa vida, que foi aquele órgão tão belo que no 21º dia começou. Vamos fazer com que esse aparelho receba de nós a nossa gratidão. Obrigado fígado, obrigado pâncreas, obrigado rim, intestino, obrigado pele, obrigado osso, obrigado olho, obrigado língua, obrigado mão, obrigado tudo. Quando eu me movo, o universo se move em nossa direção. Somos integrados uns com os outros. Nós não podemos mais
viver a vida, aprendendo uma lição teórica com capítulos e versículos na nossa mente, se nós não agirmos assim, como um cotidiano no trabalho, como um cotidiano dentro do nosso lar, urgente. Quando nós estivermos fazendo essa mudança lá naquele 4 pessoas, 2 pessoas, a energia começa a subir para a orbe terrestre, o psique humano vai estar recebendo uma outra faixa vibratória, que é aquela que adquirimos quando oramos, é aquela que quando ouvimos essas músicas na noite de hoje, me fizeram emocionar aqui sentada, porque o campo de vibração que foi deixado naquela hora, preparando essa sala para recebermos os amigos espirituais, anjos que estão conosco, eram energias muito positivas. Tanto que quando retornamos aos nossos lares, a gente diz, nossa, estava tão me sentindo angustiada, hoje eu estou bem melhor. Esta é a vibração, com o evangelho no lar e com as nossas ações, todos os instantes da nossa vida. Se desloque indo para o trabalho, obrigado Deus, obrigado Pai, obrigado Jesus, obrigado a noite de ontem, obrigado o dia de amanhã, eu serei outra. Eu vou trabalhar com as tendências negativas, mas eu vou vigiar tanto o meu pensamento, para fazer jus àquele coração que deve ir à frente, conforme eu tenha observado na parte biológica. Que vocês retornem aos lares, e eu também, pondo este tema da noite de hoje como uma forte reflexão. Não vamos perder mais tempo. Vamos nos ajudar mutuamente. Estamos aqui numa família que começa em Rio Preto, mas seguirá para a eternidade. E que Jesus permita ainda mais essa noite ter paciência conosco, porque nós vamos operar novas ações, quebrando todos os nossos paradigmas. Vamos seguir Jesus. Que assim seja.